Olá, povo lindo, boa tarde. Meu nome é Edna, do ateliê da vovó Edna. Hoje vamos gravar um vídeo para vocês, o primeiro de muitos, né? Porque eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor já me capacitou para fazer dentro do artesanato. São peças lindas, peças com recicláveis também, viu? Hoje é o nosso primeiro vídeo e nós vamos começar por um galão, né? Um galão de leite. Vou pegar aqui para vocês. Esse é um galão que era usado muito antigamente para entregar leite. Hoje em algumas cidades ainda se usa, né? Então tem muita gente descartando. Às vezes você pode ter um na sua casa, um vizinho, alguém pode ter um desses e tá jogado lá. E ele pode ser transformado em uma peça linda de decoração. Vou ensinar para vocês como que a gente vai customizar esse daqui. Então nós vamos começar passando o primer nele. Eu já lavei ele. Você precisa lavar ele bem lavadinho. Depois que secou, eu peguei uma lixa para ferro, número 600. Lixei alguns pontos de ferrugem que surge no galão. Em seguida passei a fita adesiva aonde eu não quero que vá a tinta da decopagem, porque aqui aonde eu passei eu vou pintar com outra tinta. Nós vamos passar o cobre da Metal Color da Acrylex, ok? Então nós vamos começar passando o primer. Ele já tá limpo, preparado. Eu pintei o fundo também com a tinta decorpante preta, a tinta spray da Acrylex. É uma tinta que eu gosto muito de trabalhar, dá um resultado excelente. E aqui agora a gente vai começar com o primer, viu? O primer a gente vai passar 2 demãos, passa a primeira demão, deixa 3 horas. Em seguida passa a segunda com camadas generosas e vamos esperar 24 horas, viu? Depois a gente volta com ele pronto pra gente finalizar a nossa peça, ok? Vamos começar com o primer. Eu gosto muito de usar o primer da Acrylex, viu? Vamos passar a primeira demão. Aqui você passa a primeira demão do primer e espera 3 horas para ele secar bem, porque depois de seco você passa outra demão. Tem pessoas que passam só uma demão. Eu prefiro 2 para garantir. Por quê? Porque isso aqui é um latão, né? Um latão, e como ele vai ser um objeto de decoração, ele pode ficar exposto ao ar, vento, alguma coisa assim, e ele precisa estar bem prontinho para que a sua peça não venha se estragar, viu? Passando a primeira demão. Em seguida a gente vem com o rolinho para espalhar bem, para não deixar marca de pincel no rolinho, na peça, viu? Você vem com o rolinho. Esse aqui eu tô usando o rolinho de 4 milímetros da Condor, mas você pode usar qualquer um que você tiver aí, tá bom? Que você vê que dê pra fazer a sua peça. Eu tô usando também o primer da Acrylex, mas você também pode usar qualquer um outro primer da sua preferência, viu? Não precisa ser só o da Acrylex. Então vamos continuar passando o primer, aguardar 3 horas. Então, nós já passamos o nosso primer na nossa peça, né? Deixei secar por 24 horas. Para adiantar o nosso vídeo, para não ficar muito longo, eu já adiantei outro passo, que é o que? Passar a tinta, né? A tinta branca, preparando a peça. Eu passei a tinta PVA branca, dei 2 demãos, né? 2 demãos de primer, secou, e 2 demãos de tinta branca. E o primer, ele é para preparar a peça, porque isso aqui é um metal, né? Então se você passar a tinta direto, a tinta vai arrancar, e o primer, ele é preparado justamente para isso, para fazer a preparação da peça, para receber a tinta e ela não soltar. Então a nossa tinta já tá seca, tá tudo sequinho, só no ponto. Aí eu vou tirar a fita adesiva, a fita crepe, que eu coloquei para isolar aquela peça que eu não queria que pegasse a tinta branca, né? Porque essa parte aqui eu vou passar a Metal Color da Acrylex, a tinta de cor cobre, que é para ele dar um realce melhor na nossa peça. Então vamos retirar toda a fita crepe. Esse espaço aqui a gente vai passar outra tinta. Você pode ver que ela fica bem separadinho, né? Quando a gente passa a fitinha crepe, ela fica bem separadinha e a tinta não passa pro outro lado, estragando o seu trabalho. Retirada a fita crepe, nós vamos colocar novamente, mas para isolar a parte que eu já passei a tinta branca, e eu não quero que ela seja manchada com a tinta cobre que eu vou passar agora, viu? Então vamos isolar toda essa parte branca.
Para a tinta cobre não pegar nessa parte que já foi pintadinha de branco, que é onde vamos fazer a decopagem dela. Já com toda a peça isolada, essa parte aqui é onde eu vou passar a tinta cobre. Então eu isolei o branco com a fita crepe para a tinta não passar para cá, para não manchar nosso trabalho, para ficar perfeito. É só separar direitinho que dá certinho. Agora vamos passar para o passo seguinte. A tinta que eu vou usar é a cobre da Metal Color da Acrylex. Pincelzinho bem tranquilo, vamos passando pra gente cobrir toda essa superfície. Vamos passar 2 demãos, se não for suficiente a gente passa a terceira, mas eu creio que com 2 demãos ela vai cobrir direitinho aqui, porque é uma tinta boa, uma tinta forte e a cor é maravilhosa, muito linda essa cor. Então, já pintamos, passei o Metal Colors, né? E já secou. Vou retirar a fita que eu coloquei para proteger, retirar a fita e vamos começar com a nossa decopagem, né? Já vamos fazer a nossa decopagem. Vou retirar essa fita. Bem certinho, olha como ficou, né? Nosso galão preparadinho. Agora eu vou pegar uma toalha, vou fazer uma caminha para ele, porque agora vamos fazer a decopagem para ele não ficar rolando para lá e para cá, para não atrapalhar, né? Para decopagem eu vou usar o Slim Paper da Litoarte de referência 033. O Slim Paper, ele vem com essas 3 gravuras juntas. Aqui, que eu já destaquei porque eu vou utilizar, né? Essa aqui é a principal, que eu vou usar na frente aqui do nosso galão. Meço direitinho, vejo a posição que eu quero colocar ele e venho com a cola para decopagem. Tem que ser a cola própria para decopagem. Eu tô usando a da Gato Preto, já medi, já centralizei aqui o meu papel. Agora eu vou passar a cola. Vou pregar de um lado, depois eu prego do outro. Esse papel, ele é muito bom de trabalhar com ele é muito fininho, especial, como se fosse um guardanapo, mas fica um trabalho muito bom e ele tem muitos modelos de gravura, cada um mais lindo que o outro. Eu escolhi esses de lavanda porque ele vai dar um efeito maravilhoso na nossa peça. Eu vou finalizar ele também com algumas lavandas ali no gargalozinho para ficar bem. A cola é importante que você estica ela bem, com pincel. Eu gosto de passar com pincel, tem gente que gosta de passar com rolinho, eu já não gosto do rolinho, eu prefiro o pincel, mas isso aí é de cada um. Aí você estica bem a cola, aí você vem com seu papel bem centralizadozinho e colocando na posição que você quer. Se ele enrugar um pouquinho, não se preocupe, venha com um saquinho plástico, um paninho macinho e vamos passar em cima, que é para colar bem e tirar todas as bolhas de ar e as ruguinhas que porventura aparecer. Porque como é um papel muito delicado, pode acontecer de enrugar um pouquinho. Não se preocupe, porque o Slim Paper ele volta depois, viu? O importante é você alisar bem, com muito cuidado, muito carinho, para não rasgar, que ele fica perfeito. Vamos tirar devagarzinho o plástico. Vou pôr do outro lado, porque ele ficou com algumas ruguinhas. É do papel mesmo, viu? Ele é muito delicadinho. Você pode, se você tiver uma dobradeira, você pode vir com ela e passar de leve em cima de algumas ruguinhas que ele cede, viu? Com muita delicadeza, para não rasgar seu papel, porque se rasgar o papel, vai danificar seu trabalho. Então, muito de levezinho, com a dobradeira, nós vamos passando em cima daquela partezinha que enrugou.
Esse papel, às vezes ele acontece essas ruguinhas, mas quando ele seca ele volta ao normal. Agora vamos passar do outro lado. Mesma colinha, esticando bem esticadinho. Aí a gente volta com o papel, colocando ele delicadamente, alisando delicadamente. A gente volta com o nosso plástico e vamos alisar novamente. Para tirar as bolinhas. E a nossa decopagem ficou assim. Agora eu vou pegar outra tira e vou fazer um acabamento na parte de trás, que é para ele ficar bonitinho também na parte de trás, não só na parte da frente. Já medi certinho. Agora, enquanto seca, Miss Baby, eu vou passar a fazer na parte de trás. Centralizo aqui meu papel e vamos na pracolagem novamente. Ele ficou assim, do lado da frente e aqui do lado de trás. Vocês estão vendo que ficou uma manchinha aqui. Isso aqui não tem problema, porque eu vou fazer um stencil, vou passar um stencil aqui. Agora vamos passar para a parte do stencil. Vamos colocar um stencil pode ser de lavanda, né? Fazer uma leve sombra para acompanhar e até mesmo para tirar esse meio chapado que fica do papel, né? Então vamos fazer uma leve sombra aqui. Vou fazer, né, na cor lilás intenso. Essa é uma tinta PVA com glitter. Ela é da Glitter, uma PVA da Glitter. Vou fazer leves sombras, sombreadozinho só pra gente dar um efeitozinho especial. Tira todo o excesso de tinta. Você molha o pincelzinho, tira todo o excesso de tinta, posiciona seu stencil no local que você quer e vamos dar umas batidinhas de leve. Leve sombreado, pode fazer ela mais forte um pouco, pode fazer só no estilo de sombra. Só para dar um efeito especialzinho de fundo, para que a gente tire também esse chapadinho, né? Porque não fica muito legal esse chapadinho do papel. E a gente tem que usar desses truquezinhos para dar um efeito especial no seu trabalho. Fica maravilhoso. Aqui em cima eu vou fazer um leve sombreado também com a tinta marrom, usando um arabesco. Vou colocar nas laterais. Vou fazer um leve sombreado assim. Vou usar um poema sem leitura, acho que ficaria melhor. A gente vai testando, né? O que vai fazer, o que acha que vai ficar melhor. Eu acho que o poema sem leitura aqui ele vai dar outro efeito. Vou fazer marronzinho, acrescentando umas sombrazinhas para dar um efeitozinho de fundo. Mais um pouquinho, sempre tirando o excesso da tinta do pincel para não manchar a sua peça. Pode usar batidinhas ou mesmo o movimento de vai e vem do pincel. Eu gosto muito da batidinha porque ele não corre o risco de manchar, mas tem certas partes que eu faço esse movimento aqui, circular, que também funciona. Principalmente quando o pincel já está com pouca tinta. Olha que efeito maravilhoso que deu. O poema sem leitura, nessa parte, nessa aqui o leve sombreado das lavandas. Agora nós vamos fazer do outro lado. Aqui eu vou optar por um arabescozinho para dar um efeito especial na peça. Também com marrom, eu quero só um leve sombreadozinho do arabesco. Isso aqui é para não deixar essa parte em branco muito lisa, a peça não ficar muito apagadinha, né? Então a gente faz esses efeitozinhos, que dá um efeito, um tchanzinho na peça. Vou terminar aqui, aí eu mostro para vocês. Essa é a parte da frente, olha como ela ficou, né?
Aqui a parte dos fundos, a parte de trás também. Agora eu vou fazer uma leve decoraçãozinha aqui, mas muito pouco, porque aqui vai vir também uma outra decoração. Vou passar alguns arabescos aqui de leve, só uma sombrinha. Se você sentir dificuldade de fazer assim, pode pregar aqui o stencil com uma fitinha adesiva, né? É porque como eu quero só uma sombrazinha, um efeitozinho bem de leve, então eu não vou colocar. Aí você vai aproveitando algumas partes que o stencil encaixar direitinho, você vai aproveitando e vai fazendo o seu trabalho. Pequenas sombras, pequenos efeitos, só para dar um tchauzinho na nossa pecinha. Agora, com uma bonequinha feita com espuma, você corta o quadradinho de espuma, amarra uma liguinha e forma essa bonequinha. Eu vou usar o marrom ainda para dar uma leve envelhecida nas bordas. Tira todo o excesso da espuma, que esse tem que ser bem de leve, só para dar uma leve envelhecidazinha nas bordas. Muito pouquinha tinta, nada de muita tinta para não manchar a peça. Feita essa envelhecidazinha, nós vamos partir para a chuvinha americana. A gente coloca um pouquinho de água, aí eu venho com uma escova de dentes, aquela escovinha velha que a gente vai jogar fora. Vamos utilizar ela, né, para o nosso artesanato, até mesmo para ajudar a natureza. Aí você tira todo o excesso e vai chapiscando de longe, ó. Você tira todo o excesso da tinta primeiro, antes de você vir. Pode chapiscar em cima da figura, da gravura, não tem problema. É uma chuvinha americana para dar mais um arzinho de envelhecido na peça. Vou fazer na peça toda, porque nunca se sabe quando vai virar ela, né? De um lado para o outro. Então é importante que todo o acabamento seja feito com muito cuidado. Porque o segredo também das suas peças é o acabamento. Um acabamento perfeito dá um novo visual no seu artesanato. Aqui tá a frente dele, pronto. Aqui tá o verso, prontinho. Agora nós vamos colocar o enfeite final. Aqui é interessante passar um verniz, né? Eu vou passar um verniz nele, vou esperar ele secar. Aí a hora que secar eu venho fazer o acabamento com vocês. O verniz, eu vou usar o verniz acrílico brilhante da Acrylex também. Vou passar para ele dar um brilho especial na peça. Agora nós vamos finalizar com o verniz. Eu vou usar o verniz acrílico brilhante da Acrylex para dar aquele efeito especial de brilho na peça. Eu não preciso passar esse verniz aqui em cima, mas se quiser passar também não tem problema. Se quiser usar o rolinho também pode. Eu não vou usar o rolinho, vou usar somente o pincel. Esse é um verniz muito bom, a secagem dele é rápida, a peça fica protegida, impermeabilizada. Às vezes você pode querer passar um paninho úmido para limpar, o verniz dá aquele efeito, você pode limpar, não tem problema. Vocês perceberam que depois da decopagem seca, ficou essa parte aqui, ó, chapada, essa divisão, aqui e na parte de trás também? Então, essa parte aqui, a gente vai fazer um sombreado agora para tirar esse chapado aqui, tá bom? Vamos fazer um sombreado. Como que eu faço o sombreado? Eu uso o pincel chanfrado, esse meu aqui é o da Condor. A referência dele é 42716, mas se você tiver de outra marca, não tem problema, viu? O meu é esse. Eu coloco aqui um pouquinho de tinta marrom, bem pouquinho, pode ser um betume também, você quem sabe. Vai muito do produto que você tem aí na hora, né? E eu vou colocar um pouquinho de água, uma gotinha.
de água aqui. Porque o que eu vou fazer? Como ele é nessa posição, nessa pontinha eu vou pôr a tinta e nessa eu vou pôr uma água. Eu trisco um pouquinho na tinta e um pouquinho na água e venho aqui no meu pratinho e faço isso aqui. Que é para ele ir já preparando já o sombreadinho. Olha só como é que fica. Aí eu venho aqui sempre de leve, muito de leve. Tiro o excesso e agora eu vou passar para cá, pôr nessa posição para facilitar, para que vocês vejam melhor. Aí eu venho com a pontinha da tinta passando aqui em cima do risquinho do papel, para ele fazer esse sombreadinho, tirando esse chapadinho do papel. Aqui também no meio, intercalando. É muito importante a gente tirar esse chapado para dar um acabamento melhor na nossa peça. Porque o artesanato, o que manda é o acabamento, viu? Vamos aqui, fazendo em volta dele todo. Vou virando aqui, procurando uma posição melhor, para que o trabalho fique bem feitinho. Tudo muito bem certinho. Repetindo sempre o mesmo processo. A tinta tá pouca, volta lá na tinta, molha um pouquinho o finalzinho do pincel e vem trazendo. Terminamos o sombreado, olha só como ficou. Dá uma diferença, né? Olha, dá uma diferença. Se ficar um ladinho mais escuro que o outro, não tem problema. Isso é uma nuance da própria tinta. Agora, vocês perceberam que ficou também isso aqui, ó. Isso aqui é um acabamentinho que nós vamos fazer também. Só que aqui eu vou fazer com a cola quente um sisal. Vou passar uma cordinha de sisal aqui para dar uma rusticidade melhor na peça. Mas se você tiver um passa na Maria, se você tiver uma renda, qualquer outra coisinha que você queira fazer o acabamentinho, também pode usar, tá? Eu vou usar o sisal porque eu quero a minha peça mais rústica um pouquinho, mas aí fica a seu critério, a seu gosto. Então nós vamos agora passar a cola quente para poder pregar o sisal. Aqui. É bom começar sempre da lateral, né? Porque eu não vou fazer nenhum acabamento lá. Então, passa um fiozinho de cola quente. Todas essas peças têm que ter seu acabamentinho, que é para dar mais uma valorizada. Pronto, finalizamos aqui, né, com o sisal. Agora nós vamos fazer a nossa customização para dar aquele up na nossa peça, né? Eu peguei uma corda de sisal, desmanchei ela, deixei só duas pernas e na ponta eu abri ela um pouco para ela dar um efeito bem mais cheio para nós. Aqui no galão ele tem umas curvinhas. Eu vou aproveitar essa curva para me fazer o meu laço aqui, viu? O meu nozinho com a corda. Vou dar um nó, outro nó para ele ficar firme. Aí você vê que ele fica assim, né? Não quero ele assim, eu quero ele baixinho. Aí a gente agasalha. Se você quiser colar com a cola quente, pode. Eu não vou colar pra cá não, porque a voltinha dele segura. Eu vou colar aqui pra poder ele baixar um pouquinho. Vou pegar aqui, que é pra ele ficar bem ajeitadinho. Aí aos poucos a gente vai ajeitando, que ele vai tomando forma. Uma escola, porque ele não colou bem. A cola quente, vocês sabem que a gente precisa segurar um pouquinho, né? Para ela poder firmar e segurar. Vamos colocar mais o quanto precisar. Eu comprei uns galinhos de lavanda.
né? Nessas lojinhas de R$1,99 a gente consegue esses galinhos com a flor que a gente quer. Então eu comprei os galinhos de lavanda para me poder customizar bem meu galãozinho. Quero deixar ele bem bonito. Eu gosto de tudo muito enfeitadinho. Aí nós vamos colocando por aqui. Mais cola quente, porque aos poucos você vai ajeitando, né? Vai colocando ele da forma que vai ficar do seu agrado. Isso aqui é uma customização. Vocês repararam aqui que já tá pronto. Eu vou passar mais um fiozinho de sisal acompanhando a corda na parte de cima e vou dar outro laço aqui para ele ficar mais cheinho. Quanto mais cheinho ele ficar, melhor. Não precisa ser do meu jeito, a minha flor. Vocês podem fazer do jeito com a flor de vocês, que você estiver aí, viu? Eu coloquei a lavanda porque o motivo do nosso papel é com lavanda, né? Agora aqui, para fazer esse acabamento, eu vou finalizar com umas florzinhas de cerejeira. Então, já colocamos a corda, já colocamos as lavandinhas, agora eu vou colocar umas florzinhas de laranjeira para fechar. E assim tá pronta a nossa peça. O que vocês acharam? Dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário pra gente ver aonde a gente precisa melhorar, o que precisa ser feito. Dê suas sugestões, se você quiser alguma outra peça que você quiser que a gente faça, dê sua sugestão aí que a gente vai procurar fazer no capricho pra você, viu? Então, dê o seu joinha, nos ajude aí pro canal poder crescer, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.